Olá, bom dia, graça e paz, irmão, irmã. Que Deus abençoe você, seu coração, sua mente, para que seja iluminada com o amor que vem do nosso Pai que está no céu. E que o Espírito Santo de Deus esteja te fortalecendo, te animando e te dando vigor diante de todas as lutas que você tem passado e que você ainda vai passar. Que Deus seja a tua força e a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da tribulação. Hoje nós estamos no 44º dia de propósito de oração e restauração. O nosso tema é restaurando a ministração. Neemias, capítulo 12, versículo 31 e 40. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro e constituí 2 grandes corais para entoarem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita, sobre o muro, em direção à porta do lixo. Assim, os 2 coros dos que rendiam graças a Deus pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam. Veja que nesse momento, Neemias restaura a ministração dos filhos de Deus diante do Senhor. O motivo do tempo de cativeiro, de escravidão, o povo perdeu essa intimidade, esse estilo de vida, de ministração diante do Senhor. E chegou agora o momento do povo restaurar a ministração diante de Deus. É importante nós entendermos o sentido de uma ministração. Primeiro, vamos entender o que era uma ministração. A palavra ministração vem de ministro. Ministro significa uma pessoa que exerce uma função, que trabalha, que é um servo, que é um profissional, que é um responsável por uma pasta de alguém que preside. O exemplo bem clássico que nós temos é o presidente da República tem os seus ministros, que são pessoas responsáveis pelas suas pastas para organizarem, planejarem, trabalharem de forma com que o governo aconteça. Então, diante do propósito de Deus, nós somos seus ministros. Então, a nossa cabeça tem que ser restaurada, o nosso coração tem que ser restaurado para que tenhamos a consciência de que somos ministros. Nós não somos mendigos, nós não somos pessoas que estão sempre debaixo de um jugo de necessidade. Não, o amadurecimento, a maturidade leva a gente para a responsabilidade. E um ministro do Senhor é alguém que é responsável, que desenvolve o seu papel como servo de Deus, como um trabalhador na seara. A obra é grande, os ceifeiros são poucos. Rogue ao Deus dos céus para que os mande ceifeiros. E então, um ceifeiro é um ministro. Não é apenas o ato de liberar uma palavra, mas é o ato de ser servo. E agora era a hora do povo restaurar a ministração, a dedicação, a aplicação no serviço da obra do Senhor. E para restaurar a ministração na nossa vida, primeiro nós precisamos entender o profético. Aquele ato que Neemias ordena ao povo fazer, ele dividiu 2 grupos. Um saiu para uma direção e o outro saiu para outra direção, um para a direita, outro para a esquerda, com o propósito de se encontrarem em um determinado lugar. E naquele ato, eles estavam ali fazendo ações de graças, louvando ao Senhor.
Aquilo era um ato profético, era uma dedicação dos muros em comemoração, em celebração a Deus e a proteção que agora estava executada, feita, pronta, e o povo se sentia seguro. Por isso, o ato profético faz parte da vida de um ministro de Deus, de um ministro do Senhor, alguém que sabe se comportar e sabe agir dentro do universo profético, porque a palavra de Deus em si ela é uma profecia. E se eu não entendê-la como algo profético, que tem muitas coisas que são simbólico, porém são memoriais, são reveladores. Se eu não entender que a participação de uma ceia do Senhor é um memorial, é um ato profético, eu não vou conseguir restaurar a ministração na minha vida. E segundo, nós precisamos viver de forma espiritual. Tem pessoas que tudo para ele é natural, mas a verdade é que para restaurar a ministração na nossa vida, é preciso nós vivermos de forma espiritual e não de forma carnal. Porque nós devemos aprender a viver no profético e de forma espiritual, de maneira com que a gente enxergue de forma espiritual. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não tiver os teus ouvidos espirituais abertos, os teus olhos espirituais abertos, os olhos do teu entendimento aberto, você não vai conseguir restaurar a ministração. Porque é na medida em que eu vivo o profético, em que eu entendo que eu faço parte de um povo que cumpre uma profecia, eu não vou me dedicar no serviço como ministro, como alguém que é ajudador, adjunto, colaborador, auxiliador. Veja que quando Deus faz Adão, ele estabelece Eva como auxiliadora, ajudadora, adjunta. E esse é o papel da mulher. Então Cristo, que é o segundo Adão, tem a igreja como a Eva restaurada. Ela é a ajudadora. E se um homem de Deus, uma mulher de Deus, não entender que ele tem um papel, ela tem um papel de auxiliadora, de ajudadora, de alguém que se compromete com a casa do Senhor, com a segurança, com o ambiente do Senhor, eu não estou restaurando em mim a ministração. Então que Deus possa restaurar em ti a tua vida ministerial, a tua competência como servo do Senhor, porque aquele que não restaura na sua vida a ministração, ele não agrada ao coração de Deus. O plano perfeito de Deus é que sejamos ministros do Senhor. Por isso, todos aqueles que desceram do altar, todos aqueles que deixaram de exercer suas funções de ministério, todos aqueles que têm fugido do chamado e da vocação, entenda, existe um preço alto para quem não é restaurado a ministração. E aqueles que restauram a ministração, que é a responsabilidade, a responsabilização, o envolvimento com o chamado, essas pessoas, elas cumprem o profético e elas vivem de forma espiritual. Nesse momento, é preciso que se levante os ministros de Deus, que se levante aqueles que se comprometem a rodear a cidade, a liberar ações de graças. Veja que esse ato profético ele é profundo. Não é um povo que cerca a cidade com murmurações, mas é um povo que cerca a cidade com ações de graças, com louvor, com adoração ao Senhor, porque sabe que é o Senhor quem gera a proteção, porque sabe que é o Senhor quem gera o socorro, que é o Senhor quem esbarra o inimigo de nos atingir. E isso é uma dedicação dos muros, isso é uma adoração ao Senhor, porque sabe que é protegido, sabe que é guardado, sabe que é restaurado. Meu irmão e minha irmã, que venha sobre ti uma unção de restauração da sua ministração, do seu ministério, da sua vida como ministro de Deus. Cada homem, cada mulher, que o Espírito Santo esteja envolvendo nesta manhã,
e abençoando de forma sobrenatural. Não seja uma pessoa que vive apenas de forma natural, mas seja um profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Seja um homem, uma mulher espiritual e não carnal, porque assim será restaurado em nós a ministração, será restaurado em nós o ministério e nós assim cumpriremos a vontade de Deus aqui nesta terra. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, Pai de amor e misericórdia, opera, Senhor, em nós o avivamento verdadeiro, aquele que vem do Teu Espírito, aquilo que é gerado do Teu Espírito, restaura o ministério, porque o Espírito tem o propósito de revelar o coração do Pai, e para isso é preciso que se cumpra a missão. E para que nós possamos cumprir a missão, precisamos que se levante os ceifeiros. E eu oro nesta manhã que se levante os ceifeiros, que se levante por meio do Teu Espírito. Eu rogo ao Pai que está nos céus, mande os Teus ceifeiros, libera cada coração para que possa produzir, para que possamos assim fazer uma grande colheita nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like, compartilhe nossas mensagens e Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, até amanhã, com a graça de Deus.